Olá, boa noite. Deus te abençoe a ti e a tua casa. Quero te convidar a celebrar ao Senhor um culto nessa noite, todos juntos como Igreja de Jesus Cristo. Você que nos assiste pelo Facebook ou pelo YouTube, compartilhe essa live, deixe teu comentário, curta e faça com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Eu também queria, de modo muito especial, lembrar que a Igreja Evangélica do Caminho, ela já retornou aos cultos presenciais. Você pode estar fazendo a sua inscrição para participar conosco. Estamos nos reunindo na Sojipa, na cidade de Porto Alegre. Para que você consiga fazer a sua inscrição, basta você ir a uma das nossas redes sociais, ou Instagram ou Facebook. No Instagram você encontrará o link para inscrição na bio e no Facebook, no próprio banner, ali postado o anúncio do culto presencial. E se tiveres também alguma dúvida que tu queiras tirar, pode estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp ou nos ligando pelo número 0519-9113-4343. Vou repetir mais uma vez, 0519-9113-4343. Enquanto vocês aí em casa se acomodam, o pai chama o filho, a esposa, para juntos louvarmos a Deus, orarmos e meditarmos na palavra do Senhor, eu quero ler um texto no Salmo 86, do verso 8 ao 13. O salmista diz assim: não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e opera maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. O que foi senão isso que Deus, por meio de Jesus, fez a cada um de nós? Nós estamos num momento histórico onde as pessoas elas estão fazendo um esforço muito grande para continuar vivendo. Ora, a palavra de Deus nos mostra que de Deus recebemos vida abundante e eterna, e que já começa aqui, e isso nos é dado sem esforço nenhum. Custa caro, sim, a vida do próprio Filho de Deus, mas a nós, por meio da fé, é dado gratuitamente. Vamos orar a Deus. Pai de amor, muito obrigado, porque como teu rebanho tu nos reúne aqui nesse lugar que também é culto, para louvar e exaltar teu nome, expressar a ti a nossa gratidão, ouvir a tua palavra e receber de ti tudo aquilo que tu queres dizer e fazer em nós e através de nós. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus e damos a ti a honra, a glória e todo louvor. Vamos louvar ao Senhor, o nosso Deus.
Eu queria convidar você a abrir comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17, e nós vamos ler até o capítulo 13, versículo 7. E vou pedir que nos coloquemos de pé um instante, afinal é a palavra de Deus, não é somente palavra humana, palavra que Deus inspirou, e ela consegue ser atual, consegue ser pertinente ao nosso momento de vida, e ela não volta vazia. Então, Romanos 12, versículo 17 em diante, porque na semana passada nós chegamos até o 16, então daqui a gente parte. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. Ou seja, a quem eu devo imposto, que eu dê imposto. A quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém. Você pode sentar. Há mais ou menos 2 semanas nós iniciamos lidando com esse belo capítulo de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Vimos ali que, tendo em conta o que Deus fez pelo mundo e pelos seus filhos, por meio de Jesus, perdoando todos os nossos pecados, qual a vida que está diante de nós? Que perspectivas se abrem? Que luz a gente passa a ter sobre o sentido da vida, de família, de dinheiro, de tempo e tantas outras coisas. Alguns, inclusive, vão falar aqui na palavra cosmovisão, uma maneira de ver o mundo a partir de uma luz, a luz do Evangelho, onde tudo é ressignificado, ou pelo menos tudo volta a ser como sempre devia ter sido. O homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, colocados na terra para povoarem esse mundo, sendo fecundos, exercendo autoridade, servindo, amando. Mas o pecado, nesse percurso, causou uma ruptura.
Já na família houve divisão. Com os animais, com a criação, houve corrupção. Até que Jesus Cristo nos veio salvar e perdoar e nos reconciliar com o Pai. Por amor, misericórdia e sem nenhum direito ou participação nossa nessa salvação gratuita, Deus nos transformou. E agora então Paulo diz, portanto, nessa nova vida e salvos, regenerados e iluminados, ofereçam agora o corpo de vocês, todo o ser de vocês, como uma vida cultica. Como uma vida cultica, quer dizer, tudo aquilo que vocês fazem tem sentido cultico e não só o fato de estarem como no domingo, aqui neste lugar. E uma das coisas destacadas nesse encontro foi a transformação, então, que essa luz do Evangelho faz em nós, a ponto de renovar a nossa mente, para que ela passe a ser usada para aquilo que ela foi concebida, porque uma mente renovada gera transformação, conforme o versículo 2, de tal maneira que agora Deus não é mais inimigo, mas Deus é nosso Pai. E faz sentido servi-lo, amá-lo e imitar o seu Filho que esteve entre nós. Antes, com a mente não renovada, tínhamos medo, desconfiança e inimizade. Agora, em amor, há uma reconciliação e aquele que era inimigo é visto como um Pai amoroso e que nos dá uma outra perspectiva de vida em todas as áreas. A gente não se dá conta, mas crer em Jesus e no Evangelho muda toda a nossa vida. Isso às vezes não nos é consciente e às vezes só nos damos conta quando entramos em contato com pessoas que não têm a mesma consciência. E é por isso que agradecemos a Deus. E aí então nós lidamos com os versículos seguintes, com virtudes que agora então Deus desencapsula, parece que nos apresenta e nos dá o poder para viver essas virtudes na vida da família, com os amigos, com os colegas de trabalho e agora com os inimigos, ou pelo menos aqueles que se fazem nossos inimigos. Um cristão não deve ter inimigos, mas é possível que por sua fé ele encontre inimizades. Porque será mal compreendido, porque será mal entendido nas suas escolhas, na sua postura, na sua conduta. Não se assentará na roda dos escarnecedores, não compactuará com aquilo que não é feito na luz. Ele reprovará as obras das trevas, porque ele agora não faz mais parte disso. Ele optou, porque Deus optou por ele, por seguir um outro caminho, um caminho de luz. E embora até o versículo 16 tenhamos falado de virtudes nos nossos relacionamentos, ao chegar no 17, o tema que surge é os inimigos. Meus irmãos, o amor cristão também nos leva a servir os nossos inimigos. Vimos na semana passada que cumprimentar alguém que nos cumprimenta não é fazer nada demais. Emprestar para alguém que já nos emprestou não é também fazer nada do que a cultura da amizade torna possível, mas dar quando não recebemos, amar quando somos rejeitados, bom, aí o amor de Deus, sim, é o que torna possível essa atitude. E Paulo, em relação aos inimigos, vai descrever 4 imperativos negativos, coisas que nós não devemos fazer em relação a eles. Versículo 14, não amaldiçoem. Versículo 17, não paguem a ninguém mal por mal. Versículo 19, não façam justiça com as próprias mãos. E o versículo 21, não se deixe vencer pelo mal. Todas essas proibições, na verdade, dizem a mesma coisa, só que com palavras diferentes, porque o espírito por detrás delas é o mesmo. A retaliação e a revanche são atitudes que não fazem parte dos seguidores de Cristo, dos filhos de Deus. Ele mesmo nunca retribuiu o mal nem com palavras, nem com atitudes.
E ainda que nós, seres humanos, tenhamos uma tendência nata a revidar, desde o olho por olho, típico de uma criancinha atacada, ou cujo brinquedo é roubado, até a mais sofisticada determinação de vingar-se de um opositor, no caso de um adulto, ainda assim, Jesus nos desafia a imitá-lo, a não revidar. É verdade que há nas cortes legais lugar para punir os malfeitores, como veremos a partir do capítulo 13. Disso Paulo vai falar com sabedoria, mas em se tratando de conduta pessoal, nunca devemos dar as costas aos outros e nem injuriar quem nos injuriou. E eu sei que talvez isso cause certa estranheza a você, porque na prática não é o que nós vemos, não só nas nossas relações, mas também naquilo que de evangélico é reproduzido nas mídias e diversas mídias por aí afora. Irmãos se distratando, se ofendendo, se xingando, caluniando. Uma verdadeira vergonha, de uma certa maneira, é o que a gente assiste. Mas uma das primeiras marcas, meus irmãos, da tradição ética cristã foi justamente não retalhar. E aqui eu me reporto a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que eu convido vocês a abrir. Veja bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua. Aliás, uma carta muito antiga. Há quem diga, inclusive, que foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, se não foi a primeira. Essa tradição antiga diz: ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. A sensação que eu tenho às vezes é que andamos de maneira muito automatizada, sem tanta reflexão e vamos vendo no que vai dar. E para não achar que essa era uma tradição isolada de Paulo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, um outro apóstolo, uma das colunas da igreja, diz lá no versículo 9, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, meus irmãos, a fim de receberem bênção por herança. Mas quantas são as vezes que num caso ou situação específicos a gente acha que é justificável uma suposta maldição. Eu nunca vou esquecer um vídeo até meio recente de um pregador de uma plataforma, talvez porque foi questionado por alguém, logo ali embaixo, numa espécie de apelo, ele olhava para aquela pessoa e dizia: eu te amaldiçoo para você morrer. E a gente às vezes tem que citar os exemplos, porque senão há quem pense que estamos aqui a exagerar, mas é que de fato a gente foi longe demais em relação à nossa identidade como filhos de Deus e a de Cristo, a quem servimos e que nos resgatou em amor. É preciso refletirmos a respeito disso. Ora, o ensino de Jesus foi todo nessa direção, para amarmos os nossos inimigos. A própria literatura de sabedoria no Antigo Testamento vai nos dizer, lá em Provérbios 20 e 22, por exemplo, Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não diga, vou me vingar do mal, espere no Senhor, e Ele o livrará. Não diga, vou me vingar do mal. É aquela coisa de fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Como a gente vivia antes. Donos de nós mesmos, éramos o nosso próprio ídolo e não confiávamos em Deus. Nossa vida era dirigida pelos próprios pensamentos e o coração corrupto, impulsivo, explosivo. Aqui não, aqui nós somos convidados a crer no Evangelho, a entregar nossa vida e confiar em Deus sobre tudo e todos.
Pois nessa mesma pegada, no capítulo 24, versículo 29 do mesmo livro, nós encontramos o seguinte: para que o Senhor não veja isso, aliás, não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Eu tenho certeza que nas diferentes dificuldades que nós temos no dia a dia, às vezes isso está muito claro para nós de que eu preciso reagir na mesma medida em que fui atacado. E é por isso que Paulo, então, no início desse capítulo, está a dizer: ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável. Tenham a mente renovada, essa mente renovada gerará transformação, e vocês vão ver na vontade de Deus prazer, sentido. Como cantamos agora há pouco, olhos abertos passam a enxergar o amor de Deus. A ética cristã nunca, porém, é meramente negativa. Não faça isso, não faça aquilo outro. Paulo também apresenta a contrapartida positiva. Nós temos que abençoar, nós temos que fazer o bem diante de todos, nós podemos viver em paz, podemos servir aos inimigos. E no fim, versículo 21, podemos vencer o mal com o bem. É o que Paulo vai abordar nessa sua carta de Romanos, capítulo 12. Procurem fazer o bem diante de todos, é o que nos diz o versículo 17. Seria uma anomalia que nós nos abstivéssemos do mal e ao mesmo tempo não fôssemos vistos praticando o bem, numa passividade, numa ação discreta. O texto prossegue em Romanos 12, versículo 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. A gente às vezes lê esse texto e já começa a encontrar nele os obstáculos. Não vai dar certo. Porque se depender do fulano de tal, não vai dar certo. Mas não é este o sentido. Primeiro eu vou buscar a paz, e se não der, depois de buscar a paz, bom, isso pertence a Deus, mas eu não posso antecipadamente imaginar, vou ter problemas ao buscar essa pessoa que me odeia. E não tomo então a iniciativa. Precisamos tomar iniciativa positiva de sermos pacificadores como filhos de Deus, como Jesus mesmo disse. Ainda que nem sempre tenhamos êxito nessa jornada, mas há êxito na iniciativa. A iniciativa é não se conformar como as coisas andam, não se conformar com coisas mal resolvidas, não permitir que mágoas se tornem volumosas. Paulo prossegue ainda nesse texto: amados, não façam justiça com as próprias mãos, versículo 19, mas deem lugar à ira de Deus. Há outras passagens bíblicas em que isso fica evidente. A palavra usada aqui para a vingança, no versículo 19, significa castigo e corresponde ao verbo encontrado no versículo 19. Não façam justiça com as próprias mãos. Ou seja, os dois atos que nos são proibidos, meus irmãos, retaliação e punição, escute bem, pertencem a Deus e não a nós. São prerrogativas dele, e o Estado, a partir do capítulo 13, nos vai mostrar isso muito bem, terá um papel como instrumento de Deus nesta iniciativa. Cuidado com a retaliação, cuidado com a iniciativa da punição, que não nos pertencem, não nos cabem. É claro que também Deus tem reservado para si trabalhar com aquilo que o iníquo pratica, com coisas mal resolvidas. E ao mesmo tempo, o Estado aqui terá um papel importante para aqueles que praticam o mal. É como se nós hoje, Igreja de Jesus, por algum motivo ou perseguição,
fôssemos impedidos de cultuar a Deus. Aliás, isso aconteceu nesse país. E encontrar o equilíbrio entre respeitar a vida humana, manter o distanciamento, respeitar as autoridades e, ao mesmo tempo, fechar as portas da igreja no momento em que o ser humano precisa, não é coisa fácil. Em alguns lugares, de forma muito abrupta, a polícia literalmente fechou cultos que têm o direito à liberdade religiosa, ainda que a vida, não tomados os cuidados, esteja em risco por causa da Covid. Vivemos momentos delicados. O versículo 20 nos chama a agir de forma contrária. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Nós somos chamados a servir os nossos inimigos. Já que o Antigo Testamento mostra, numa das passagens, que Deus vai fazer chover sobre os perversos brasas de fogo, Salmos de número 11, há quem tome aqui no versículo 20 as palavras brasas como um símbolo de julgamento, e até mesmo que argumente que quando servimos os nossos inimigos, isso terá o efeito de aumentar o castigo dos nossos perseguidores. Há quem pense isso. Ou seja, amontoar brasas vivas seria uma espécie de julgamento e pena sobre aquele que nos persegue. Para outros, porém, a dor resultante da queimadura seria um símbolo do vexame e do remorso experimentados por um inimigo ao ser recompensado com bondade. É um símbolo de uma dor que, perseguindo um cristão, essa pessoa terá no sentido emocional. Mas ainda uma terceira opção na interpretação dessas brasas, como um símbolo de penitência. Neste caso, as brasas seriam um símbolo dinâmico de mudança de mentalidade que se estabelece como resultado de um ato de amor que constrange o inimigo, constrange o perseguidor. O que é fato é que essas brasas fazem alguma coisa com essa pessoa, mas é Deus quem faz, e não nós com as próprias forças. Ou com mágoa, ou com violência, ou na mesma moeda. Não. Pertence ao Senhor, como diz o texto. Eu é que retribuirei, diz o versículo 19. A mim pertence. Meus irmãos, é preciso deixar com Deus qualquer castigo que se faça necessário, e enquanto isso, nossa missão enquanto igreja é ocupar-se com o serviço de bem-estar daquele que se faz nosso inimigo, amando tais pessoas, orando por elas, e não nos conformando com as barreiras. As brasas vivas que se podem amontoar sobre a cabeça deles têm o objetivo de curar, e não de ferir, de conquistar e não de alienar, afastando-os. Ou seja, pode até causar vergonha, mas é visando o arrependimento e a lucidez. Porque Jesus na cruz, quando insultado, não revidava. Por outro lado, ele também entregava-se àquele que julga tudo com justiça. E aí chegamos no versículo 21, um dos textos mais belos da Escritura. Quer dizer, na vida não tem como ser neutro. Ou damos lugar ao mal, sucumbindo à sua influência, ou vencemos o mal com o bem. Não há posição de neutralidade. Agora, quando revidamos mal que nos é feito com o mal, estamos duplicando o mal. E acrescentando ao primeiro mal equivocado, mais mal, aumentando o registro de ocorrências do mal neste mundo. Melhor ainda é agir de forma positiva, diz Paulo, abençoando, fazendo bem, buscando a paz, buscando servir. Pois assim estamos aumentando a incidência do bem no mundo. Não há que se ter uma leitura derrotista aqui, pessimista. O pecado está aí, a coisa
só terá solução mesmo com a segunda vinda de Jesus. Certamente há alguma coisa que nós possamos fazer hoje. Retribuir o mal com o mal é deixar-se vencer pelo mal. Retribuir o mal com o bem é prevalecer sobre o mal com o bem. E meus irmãos, atenção, esse é o caminho da cruz. Como diz um autor, é a obra-prima do amor. Dar amor quando você é objeto de inimizade. E aí chegamos no capítulo 13. E é importante ler esses textos de forma conectada, porque esse julgamento que eu entrego para Deus e as autoridades que Ele constituiu é para que eu não tome a medida ou a iniciativa errada e no espírito errado que não me cabe. O que vemos aqui nesse capítulo 13? Vemos as relações entre igreja e Estado. E a gente sabe que desde o início isso não foi coisa simples de entender. Alguns modelos nessa relação de igreja e Estado já foram catalogados. Um modelo, por exemplo, é o do Estado controlando a igreja. Já a teocracia é a igreja controlando o Estado. Ainda há o constantinismo, que é o compromisso pelo qual se estabelece que o Estado favorece a igreja, mas a igreja se acomoda ao Estado a fim de garantir os favores que recebe. Mas há uma terceira, quarta categoria chamada parceria. Igreja e Estado reconhecem e incentivam um ao outro nas diferentes responsabilidades dadas por Deus, em um espírito de colaboração construtiva. A nossa Constituição diz que assim a igreja e o Estado deviam trabalhar no nosso país. Mas na prática nem sempre é assim. Ora, que igreja e Estado têm papéis diferentes e que os cristãos têm deveres, atenção, para com Deus e para com o Estado, isso Jesus já deixou claro quando disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não há uma dúvida sobre essas diferentes competências. Mas nesse texto, Paulo aprofunda o papel dado por Deus ao Estado e o que se espera dos cristãos em relação a esse Estado. Se bem que a ênfase de Paulo aqui, meus irmãos, é mais na cidadania individual do que em teorizar sobre relações entre igreja e Estado. E é por isso que, nesse sentido, as igrejas pensam muito diferentemente. Porque nem sempre é tão claro esse assunto na Escritura. O que Paulo escreve é ainda mais notável se lembrarmos que naquela época não havia autoridades cristãs. Nem a nível global, regional e muito menos local. Pelo contrário, as autoridades ou eram romanas ou eram ocupadas por judeus e, portanto, eram nada amistosas, geralmente hostis em relação à igreja. Mesmo assim, Paulo declara que foram estabelecidas por Deus. Então, hoje, se a gente lê que a autoridade procede de Deus para servir, e na prática nem sempre a gente entenda como isso é possível, pensa um pouquinho 2000 anos atrás. Mesmo assim, Paulo declara que essas autoridades foram estabelecidas por Deus, por isso ele pede que os cristãos se submetam a elas e cooperem com elas. Paulo herdou uma antiga tradição do Antigo Testamento, segundo a qual Deus é soberano sobre os reinos humanos. E ele dá esses reinos a quem quer, como diz Daniel 4,17. E por seu intermédio, por intermédio de Deus, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Como aquele outro texto que diz que Deus inclina o coração do rei como um ribeiro, conforme o seu querer. O próprio Daniel foi quem orou: Deus estabelece reis e Deus remove reis.
É provável que Paulo esteja tentando orientar os romanos em meio às constantes perturbações que haviam resultado em que o imperador Cláudio ordenasse que todos os judeus saíssem de Roma no ano de 49 depois de Cristo. Isso está em Atos 18, versículo 2. É ali que Paulo se encontra com Priscila e Áquila, porque eles haviam sido expulsos de Roma por esse imperador. Há muita controvérsia sobre o motivo dessa expulsão. É muito possível que os judeus tenham sido confundidos com cristãos nos cultos cristãos que aconteciam em algumas sinagogas. Então o império, saturado dessa religião, expulsa os judeus, que eram a maioria. A pergunta é, será que alguns cristãos romanos achavam que a submissão a Roma era incompatível com o senhorio de Cristo e com a libertação que Cristo tivesse operado neles? É a mesma coisa sobre a escravidão. Quando lemos a história de Onésimo na carta de Filemon, será que estava ali Paulo reforçando a escravidão? Preste atenção no versículo 1 de Romanos 13. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. A razão que Paulo dá é que elas procedem de Deus. E ele diz isso 3 vezes. Versículo 1 e no versículo 2. Ora, sendo uma instituição divina, os cristãos, ao que parece, não devem ser anarquistas e nem subversivos. Ao mesmo tempo, não se pode pensar que Paulo está dizendo aqui que Calígula, Herodes, Nero, Domiciano, que foi um imperador que instaurou uma perseguição em todo o império, e nem mesmo que Hitler, Stalin ou Saddam, por exemplo, foram pessoalmente designados por Deus, e que Deus é responsável pelos seus comportamentos, ou que em nenhuma circunstância se pode resistir à autoridade deles. O que Paulo, na verdade, está dizendo é que toda autoridade humana é derivada da autoridade de Deus. E aqui a gente volta para a criação, para o casamento, para o homem, para a mulher, para a vida em sociedade. De forma que nós podemos dizer aos governantes aquilo que Jesus disse a Pilatos: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. A palavra autoridade aqui é exousia, e ela é bem comum no Novo Testamento. O livro de Provérbios, apesar de afirmar, por exemplo, que é pela sabedoria que os reis governam, contém diversas referências à existência de governantes ímpios e perversos. Pilatos mesmo fez mau uso da autoridade e condenou Jesus. Não obstante, a autoridade que ele usou para fazer isso não lhe havia sido delegada por Deus. E aí chegamos no versículo 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Depois de apelar para a submissão, porque a autoridade é ministro de Deus, Paulo agora exorta contra a rebelião, uma vez que rebelde, a pessoa rebelde, além de estar se colocando contra o que Deus instituiu, traz sobre si mesmo condenação. Por isso Paulo recomenda que a submissão é a atitude certa, como também é a postura sábia. Paulo explica então por que é sábio agir assim. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. E essa é uma pergunta também que nesse tempo é possível ser feita. Qual o nosso problema com a autoridade? É claro que a afirmação de que os governantes enaltecem ou louvam quem pratica o bem e ao mesmo tempo castigam os que fazem o mal
nem sempre é verdadeira na prática. E Paulo sabe disso muito bem, meus irmãos. Embora ele tivesse desfrutado, através de procuradores e até centuriões, benefícios da justiça romana, ele sabia que essa justiça pode falhar. Como se deu na condenação de Cristo. Pelo menos do ponto de vista da justiça humana. Embora Deus tenha preordenado aquele momento e aquele ato. E se todas as cortes provinciais fossem justas, Paulo não precisaria ter apelado a César, apelado a Roma, como fez. Portanto, ao pintar esse lindo quadro de autoridade, como sendo aquela que louva o bem e pune o mal, ele está afirmando um ideal divino, mas não a realidade humana. No entanto, meus irmãos, a exigência de submissão e a exortação contra o rebelar-se são colocadas lado a lado aqui. É por esse motivo que vivem sendo aplicadas por regimes opressivos, como se as escrituras dessem aos governantes carta branca para desenvolver uma tirania e para exigir a obediência incondicional. Quase que numa subutilização ou negação da inteligência e da capacidade de julgar e discernir. Como às vezes nas próprias igrejas cristãs isso, em nome do Espírito, é exigido. Porque você não pode julgar. Porque você não pode pensar. Porque você não pode entender. Comentando esse versículo 2, Oscar Cullmann escreveu assim, aspas, poucas afirmações do Novo Testamento têm sido objeto de tanto abuso como esta aqui. Basta que um cristão, motivado pela lealdade ao Evangelho de Jesus, ofereça resistência a uma exigência de um Estado totalitarista e logo os representantes deste Estado, ou teólogos que lhe servem de conselheiros, apelam para a afirmação de Paulo, como se os cristãos aqui fossem conclamados a endossar e, portanto, instigar todos os crimes de um Estado totalitarista. E vejam como aqui nós temos uma responsabilidade. Delicada? Sim, delicada. Mas é possível calar e ser omisso, como a igreja na história já foi, diante de alguns massacres, fazendo de conta que nada estava acontecendo? Mas o contexto, meus irmãos, nos mostra que aqui Paulo não está recomendando uma sujeição sem crítica e incondicional a toda e qualquer demanda do Estado. Mas como é possível demonstrar que a exigência de Paulo com relação a essa submissão não é absoluta? Considerando-se que a autoridade dos governantes provém de Deus, o que acontece quando eles abusam dela ou quando invertem o dever dado por Deus, enaltecendo os que fazem o mal e castigando quem pratica o bem? A exigência para que nos submetamos continua valendo também nessa situação? John Stott vai dizer, de jeito nenhum. Nós devemos submeter-nos até o exato momento em que a obediência ao Estado passa a implicar em desobediência a Deus. Mas se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então como cristãos, nosso dever é claro, resistir. Não nos sujeitarmos. E sim, desobedecemos ao Estado a fim de obedecer a Deus. Ou a gente acha que a teologia é só para dentro dos templos, quando a gente às vezes age ao estilo de agentes secretos. Não, Deus nos salvou para a gente repensar a vida e tudo o que somos e fazemos. Como disseram Pedro e os demais apóstolos perante o Sinédrio, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. É exatamente esse o significado da desobediência civil, desobedecer uma lei humana específica, porque ela é contrária à lei de Deus. De certa maneira, isso também é encarnar o Evangelho.
as últimas consequências. E a sensação que eu tenho hoje é que a igreja brasileira ainda não mergulhou no evangelho a esse ponto. Hoje a gente vive aparentemente num estado que dá e garante liberdade religiosa. E coloco isso entre aspas, é claro. Mas o que será? Ou o que pode ser do futuro? Meus irmãos, quando o faraó ordenou que as parteiras hebreias matassem os meninos recém-nascidos, elas se recusaram a obedecer. Eram vidas humanas. Elas se recusaram a obedecer e consentir com o aborto. As parteiras, diz o texto de Êxodo 1, 17, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Quando o rei Nabucodonosor lançou um édito, segundo o qual todos os seus súditos deviam se prostrar e adorar a sua imagem de ouro, Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram e foram lançados na fornalha. Quando o rei Dario decretou por 30 dias que ninguém devia orar a qualquer deus ou qualquer homem durante 30 dias, a não ser ao próprio rei, Daniel disse não. E quando o Sinédrio proibiu que os discípulos pregassem em nome de Jesus, os apóstolos não obedeceram, Atos 4:18. Ora, todas essas recusas foram heróicas a despeito das ameaças que acompanhavam a lei. E eles sabiam disso. Em cada um desses casos, meus irmãos, a desobediência civil implicava risco pessoal. Inclusive, possível perda de vida. Em cada caso, o propósito foi demonstrar submissão deles a Deus, mas não a sua oposição ao governo. Tem gente hoje que não faz em nome de submissão a Deus, mas é oposição ao governo e não é motivado por Deus na oposição que faz. Porque a posição é mais política e ideológica do que cristã. Eu repito essa frase aqui. Em cada caso, o propósito foi demonstrar a submissão deles a Deus, temor a Deus, e com isso eles faziam tudo com amor. Eles não tinham uma ideia de ser oposição ao governo por causa de uma ideologia ou de uma opção. Em 1957, o ministro do Interior da África do Sul anunciou uma nova legislação racista. A igreja estava, a partir de então, impedida de permitir o convívio entre brancos e negros na sua comunidade. O arcebispo, que era um acadêmico anglicano, Geoffrey Clayton, decidiu desobedecer essa lei e escreveu para as autoridades dizendo por que desobedeceria. Na manhã seguinte, ele morreu. Mas não foi porque foi morto. Especula-se que o peso da dor e a tensão da desobediência civil naquele momento levaram aquele homem ao falecimento. Compare Romanos capítulo 13 com Apocalipse 13. Aí você percebe com mais clareza a natureza ambivalente da autoridade do Estado. Preste bem atenção nisso. Em Apocalipse já se passaram 30 anos desde que a carta aos Romanos foi escrita. 30 anos. E começou uma perseguição agora sistemática aos cristãos debaixo do imperador Domiciano. Agora o Estado já não é mais visto como servo de Deus em Apocalipse e detentor da autoridade divina, mas sim como um aliado do diabo. Inclusive é retratado como um dragão vermelho, cuja autoridade foi conferida ao Estado perseguidor, retratado como um monstro emergindo do mar. Leia depois com calma Apocalipse 13. Assim, Apocalipse 13 é uma paródia satânica de Romanos 13. No entanto, ambas são verdadeiras, as ênfases. Dependendo da situação, se o Estado se mantém dentro dos seus limites ou se ele os transgride, o cristão o descreverá como servo de Deus ou como instrumento do diabo.
E eu poderia citar aqui tantos exemplos em diversos lugares do mundo. E aqui uma frase de Charles Hodge, que eu acho muito oportuna. O Evangelho é tão inimigo da tirania quanto é da anarquia. E é por isso que quando nós, igreja cristã, nos esquecemos da nossa identidade de filhos de Deus e abraçamos mais uma ideologia, há que se ter muito cuidado, porque Deus não tem compromisso com isso. E por todos os lados, o que se vê é irmãos e irmãs em Cristo se apunhalando publicamente, às vezes sem entender o que estão fazendo e muito menos em nome de quem estão fazendo aquilo. O Evangelho é tão inimigo da tirania como é da anarquia. E aqui eu começo a concluir no versículo 4, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Atenção, a autoridade tem um ministério que provém de Deus. Isso está escrito aqui. É ministro de Deus para o seu bem. É ministro de Deus também vingador para castigar quem pratica o mal. E ainda no versículo 6 a gente lê que são ministros de Deus atendendo a este serviço. Os famosos auditores, cobradores de impostos, quem sabe oficiais de justiça. Tanto a autoridade como o ministério do Estado são concedidos por Deus. Paulo usa as duas palavras, autoridade e ministério enquanto serviço. E a palavra é diaconia mesmo. É a mesma palavra, por exemplo, que Paulo usa para os diferentes serviços na igreja cristã. Quem presta serviços ao Estado como legislador, funcionário público, magistrado, policial, assistente social, cobrador de impostos, auditor, escute, é tão ministro de Deus quanto aqueles que servem a igreja como pastores, mestres, evangelistas ou administradores, só que tem uma vocação diferente. Aliás, esse é um assunto muito importante, recuperado na Reforma, como as vocações são todas de Deus. E que cabe a nós apenas sermos fiéis àquilo que Deus deu. Não há que se comparar um pastor com um advogado. O que se sabe é que Deus deu para cada um uma competência e dons para que sejam fiéis naquilo para o que foram chamados a fazer. Porque senão nós estaremos dizendo que a igreja está acima do mundo e só o que é feito na igreja, sim, isso é digno e legítimo. Nós vamos nos esquecer do Deus Criador que cuida do mundo, que faz o sol nascer sobre bons e maus, que preserva, mantém a vida e que dá o ar que a gente respira. Que engano! A igreja durante muito tempo ficou escondida nos seus templos, curtindo um status de superioridade quando nós somos filhos de Deus. Mas há muitos outros por aí afora que Deus ama e quer salvar. E a eles Deus deu vocações, às vezes eles só não sabem disso. Mas são ministros de Deus, atendendo a serviços. Que ministério confiou Deus ao Estado? É um ministério que tem a ver com o bem e o mal, tema que vai aparecer muito em Romanos 12 e 13. Paulo já disse que devemos odiar o mal e apegar-nos ao bem. Vimos isso no versículo 9 do capítulo 12. Agora, ele descreve o papel que cabe ao Estado. Por um lado, faça o bem e você terá louvor da autoridade. Quer dizer, você terá sua aprovação. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. É uma primeira faceta. Por outro lado, se você fizer o mal, não tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. O papel é duplo. E esse mesmo papel duplo também é exposto por Pedro na sua primeira carta. Capítulo 2, versículo 14. Igual. De novo, para não achar que é teologia paulina apenas. Não. Pedro escreve, referindo-se às autoridades como enviadas pelo rei, para castigo dos malfeitores e louvor dos que praticam o bem. Essa é a função dupla do Estado, promover e recompensar o bem e impedir
e punir o mal. A repressão e a punição do mal são aqui reconhecidas como responsabilidades do Estado. Portanto, é necessário que você se sujeite à autoridade não somente por causa do temor da punição, e literalmente eu arrisco uma tradução aqui, por causa da ira de Deus, para evitá-la, mas por dever de consciência. Isso talvez é extremamente significativo. Ter consciência de certo, de errado, de bom e de mal, e de que a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Paulo nada diz quanto ao tipo de punição que o Estado possa empregar. Mas com certeza ele endossaria o princípio de que se use a força mínima necessária, segundo John Stott, por exemplo, há outras opiniões, quando se trata de prender criminosos e levá-los à justiça. Por outro lado, o juiz não porta uma espada sem motivo. A palavra espada aqui, machaira, já ocorreu antes na carta, indicando morte, Romanos 8:35. E uma vez que ela foi usada no sentido de execução, parece claro que Paulo a utiliza aqui como símbolo de pena de morte mesmo. A espada era habitualmente carregada ou pelo mais alto magistrado ou por aqueles que estavam adiante dele, e simbolizava o poder de vida e morte que eles detinham em suas mãos. Deus mesmo demonstrou isso a Noé, ao afirmar o valor inigualável da vida de quem foi criado à sua imagem, quando colocou um limite na prática do homicídio em tom de vingança. E aqui eu termino. O ato, meus irmãos, de tirar a vida humana é tão ofensivo que só se pagaria tirando a vida do assassino. O ato de tirar a vida humana é uma ofensa tão extrema que só se pagaria tirando a vida do assassino. Mas isso não parece ser obrigatório, já que o próprio Deus protegeu Caim, o primeiro assassino, de ser morto em Gênesis 4. Dada a situação irreversível da morte, o risco de uma pessoa inocente ser executada por engano, além da eliminação da oportunidade de dar uma resposta desta pessoa ao Evangelho, a convicção de muitos cristãos é que, pelo menos sempre que houver circunstâncias atenuantes, a pena de morte não deveria ser uma opção, embora uma pena dura e proporcional precisasse ser aplicada. Assim, o Estado deveria manter o seu direito, sim, de usar a espada, a fim de dar testemunho da autoridade que Deus lhe deu sobre a vida. Ela não vem de nenhum outro. E também da sua suprema santidade e do valor da vida humana. Quando o Estado castiga o malfeitor, ele está agindo como servo de Deus, vingador. É uma alusão deliberada à exortação para não nos vingarmos, mas darmos lugar à ira de Deus. Porque a justiça pertence a Ele. Nenhum ser humano, como indivíduo isolado, está autorizado a fazer justiça com as próprias mãos, punindo os ofensores. Punir é uma prerrogativa de Deus. A nós cabe amar e, é claro, nos defender. Durante esta era presente, Deus estabeleceu meios legais de os malfeitores pagarem por aquilo que fazem. Eu sei que está muito na moda, e sempre esteve, o filme ou as narrativas dos justiceiros. A pergunta é: que espírito move essas ações? Entendemos que muitas vezes o Estado é omisso e é perverso, e aquilo que é bom ele chama de mal, e aquilo que é mal ele chama de bom. Mas a pergunta é: até onde nós como cristãos vamos com isso? E que espírito nos move? O espírito de João, que pediu fogo descendo do céu sobre os samaritanos, a ponto de Jesus dizer: de que espírito você é? Ou vocês são?
amor e justiça, temas delicados que convivem nessa situação. O Estado também deve promover e recompensar o bem. Há um autor chamado Bruce Winter que mostra que nos séculos V até o II a.C. havia uma tradição comprovada através de fontes literárias que assegurava que os benfeitores fossem publicamente elogiados, a fim de promover o bem. Elogiar as pessoas que faziam o bem, fomentando o bem na sociedade. Isso hoje é pouco comum. É muito pouco comum. Paulo então conclui essa sessão fazendo referência aos impostos, uma coisa que a gente gosta bastante. E Paulo justifica esse tributo ou impostos, dizendo que é porque vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. E de fato esse é um desafio, porque há outras discussões bem maiores do que essa sobre o tamanho do Estado e como o Estado usa os recursos e como ele entende economia, que não nos cabem aqui discutir. A minha preocupação é agirmos no Espírito de Cristo, no Espírito dos discípulos de Jesus. E mesmo num mundo desafiador como o nosso, onde a corrupção às vezes de fato não punida é um sinal que se dá à sociedade de que vale a pena se corromper e roubar, é preciso que nós não nos desesperemos e continuemos num bom espírito e honesto espírito, em nome do Santo Deus, de promovendo a paz, a justiça e o amor. Eu finalizo com um texto de Jeremias 29, versículo 7, quando já Israel ou Judá está na Babilônia, num tempo muito difícil. Jeremias diz assim para aquelas pessoas: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz, na paz da cidade, vocês terão paz. Às vezes nós nos encolhemos no nosso gueto, no nosso mundinho e dizemos, está tudo tão bem, está tudo tão tranquilo, e no nosso entorno tem dor, sofrimento e agonia. Que oração é essa promovida por Jeremias para um povo que estava agora numa terra estranha e cativo, mas uma iniciativa de orar por aquela cidade, para que aquela cidade tivesse paz, e a paz daquela cidade também ia trazer paz para aquela comunidade que estava no cativeiro. Meus irmãos, vivemos um tempo difícil no mundo todo. Vivemos um tempo difícil aqui também no país. Com essa polarização toda, é preciso nos informarmos a respeito de nossa fé, de nossa identidade, de nossa vocação. É claro que as pessoas podem escolher os seus referenciais teóricos sobre Estado, economia, gestão da vida, mas a gente não pode se desvestir de filhos de Deus, de cidadãos celestiais que estão passando por este mundo, almejam uma pátria futura, mas nessa missão eles querem dividir amor. Nem sempre, às vezes, esse amor é daquela forma doce. Às vezes esse amor é também dizendo a verdade, mas com firmeza e convicção, sabendo que Deus cuida de nós. Que desafios hoje temos pela frente. Pastor, por que o senhor está falando sobre esse tema hoje? Eu queria que o senhor trouxesse uma palavra para a minha vida pessoal. Meus irmãos, atenção, nós estamos no mundo, e se há coisa que Deus, no meu modo de ver, e dos pastores que estão conosco, nos tem orientado e iluminado, é sobre sermos luz no mundo e sal da terra. Nós temos um chamado para fora das quatro paredes. Nós somos o povo de Deus, a nossa vida é um culto a Deus em todos os sentidos, numa escola, trabalhando, desempregado, em casa, num condomínio, numa rua. Nós somos templo do Espírito Santo e há muita dor aí fora. Há muito ódio aí fora, há muita gente machucada, há muita gente decepcionada e triste. Nós precisamos saber qual é a voz que está em nossos pulmões.
em nosso tórax, em nossa garganta, qual é a nossa identidade, qual é a mensagem que nós temos hoje para esse mundo, nesse tempo difícil. Vamos ser simplórios, imaginando que tudo vai se resolver, então Jesus vai voltar quando tudo estiver pronto. Esqueça isso. Mas, por outro lado, também nós não vamos sentar, cruzar os braços e aguardar, porque não tem jeito, não. Há uma tensão, há uma zona que se mistura aqui entre uma obra que Jesus vai fazer e uma obra que Ele já fez, e por essa obra que Ele já fez, é que nós começamos nossa missão no mundo. Essa palavra para mim, de Jeremias, eu confesso, mexeu comigo. Porque lá está a tribo de Judá cativa. E Deus diz, procurem a paz dessa cidade. Orem por ela, ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. Baixa a tua cabeça nesta noite. Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do seu amor, nós precisamos do seu perdão. Nós precisamos da sua bondade. Nós precisamos de porção dobrada do teu Espírito para todo mundo e toda a maldade que está diante de nós. E até aquela que está em nós. Senhor, perdoa os nossos pecados. Todas as vezes que odiamos, que revidamos, que nos vingamos, que nos ressentimos, que nos omitimos, que damos as costas, que nos fazemos indiferentes, todas as vezes que nós fazemos de conta que nada está acontecendo ao nosso derredor. Pessoas que sabemos que nos odeiam, que se pudessem, nos matariam talvez, que não gostam de nós. Jesus, que nós não tenhamos dado motivo para esse espírito, e se demos, nos perdoa. Jesus, que não sejamos nós aquelas pessoas que de alguma maneira contribuíram para esse ódio. Porque nos faltou amor, respeito, nos faltou compaixão, nos faltou bondade, nos faltou paciência, nos faltou paz. Não fomos pacificadores. E por isso te pedimos perdão. Te pedimos perdão no âmbito da família, no âmbito dos vizinhos, no âmbito do comércio, do trabalho. Te pedimos perdão no âmbito da congregação cristã. Quando alimentamos o ódio, a amargura e o ressentimento como meio legítimos de lidar com as nossas fraquezas. Não, Senhor. Que a Tua palavra na noite de hoje comece uma boa obra em nós, mudando a nossa mente, renovando o nosso entendimento, fazendo cair as escamas da truculência e da mágoa. E que o Senhor nos dê do seu amor. Eu abençoo os meus irmãos aqui hoje à noite. Abençoo a todos. E peço que Deus derrame em nosso coração da sua bondade, da sua fidelidade, da sua paz. E clamamos pela cidade de Porto Alegre, clamamos pela região metropolitana, clamamos por este estado, por este país. Senhor, tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia da nossa nação, do nosso estado do Rio Grande do Sul, Senhor. De Porto Alegre, a capital, da região metropolitana toda. Tem misericórdia e visita esse lugar em que moramos. Com teu poder, abre os céus, Senhor. Abre os céus, visita a tua igreja em cada uma dessas comunidades, os pastores.
Abre os nossos olhos para enxergar a dor que está pertinho de nós. E nos usa como agentes da tua paz. Ah, Senhor, é tanta gente sofrida, tanta gente angustiada nessa hora, sem saber o que fazer, confinada dentro de uma casa, sem saber como e quando terá segurança para sair. Mas os nossos olhos estão fixos em Ti, Jesus. Porque a nossa vida não se reduz a este século ou tempo. Os nossos olhos estão colocados em Ti. Sim, abençoa nessa noite os meus irmãos, em meio aos seus desafios de trabalho, desafios na família, desafios com amigos, com desafetos, infelizmente. E renova os corações. E perdoa os nossos pecados e talvez até nossas cadeias que nos prendem, que nos tornam amargurados, que nos impedem de respirar. Jesus, Filho de Deus, te assenta no trono do nosso coração. Venha nos curar. Tua igreja precisa. A tua igreja precisa. Porque o problema não está só lá fora, o problema está também entre nós, mas nós invocamos a tua misericórdia. Abre os nossos olhos e ouvidos e corações, Jesus, para as diferentes dores, choros e necessidades que estão ao nosso redor.